Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós então, sem mais delongas, dando continuidade à nossa matéria. O último vídeo eu me despedi rápido porque a bateria estava terminando, então agora sim, tudo com baterias novas, tudo recarregado, podemos ir de boa, tranquilo. Estamos falando dos requisitos do estado de necessidade, né? Como eu disse para vocês, os requisitos são de ordem objetiva e também temos um requisito subjetivo. Os requisitos objetivos se dão com base na situação de necessidade e no fato necessitado. Na situação de necessidade, o perigo é atual para o Código Penal e atual ou iminente para a jurisprudência. O perigo não pode ser provocado pelo agente, ele não pode ter dado causa à situação de perigo, nem a título de dolo, nem a título de culpa. É isso que predomina e é isso que os senhores precisam saber a título de prova, certo? E agora a gente fala do terceiro requisito da situação de necessidade, que é a ameaça a direito próprio ou alheio. Amigos, o estado de necessidade protege e tutela todo e qualquer bem, desde que seja compatível com o instituto. O que vocês têm que cuidar apenas aqui diz respeito, amigos, à legitimidade do bem. Tem que ser compatível. Como assim, professor? Eu não entendi. Muito fácil, amigos, muito fácil de entender. Por exemplo, tá? Vocês concordam que vida é um bem jurídico importante, claro, né? É um bem jurídico indisponível. Todo mundo sabe isso. Só que a liberdade também é o direito de ir e vir. Isso também é importante. Dessa maneira, nessa seara, eu não posso defender um bem jurídico pelo outro, simplesmente, a grosso modo, de forma objetiva. Por exemplo, o preso, ele está cerceado do seu direito de ir e vir de forma legítima. O bem tem que ser legítimo, certo? Então ele não pode, por exemplo, matar o carcereiro, matar o agente penitenciário para ter a sua liberdade de volta. Se ele mata o carcereiro para ter a liberdade de volta, ele vai a júri popular e ele alega que ele matou, sacrificou a vida para preservar a sua liberdade, não vai ser aceita essa tese de estado de necessidade, certo? Porque era legítima a sua prisão, a atuação do Estado foi legítima. É preciso que os senhores cuidem isso. Se deram conta, meus amigos? Então, cuidem com isso. Direito próprio, vocês vão lembrar o exemplo que eu dei para vocês da tábua da salvação. Um indivíduo mata uma pessoa para proteger a si. Isso é salvaguardar direito próprio. Ou ainda, patrimônio alheio. Patrimônio alheio. Eu posso sacrificar um bem jurídico para preservar um bem jurídico de terceiro. Certo? Por exemplo, pessoal, por exemplo, o sujeito está dirigindo o seu carro, daqui a pouco ele vê uma criança correndo na frente do carro. Ele vê que não vai conseguir frear, que a colisão é inevitável. Então o que ele faz? Ele vira a toda direção e joga contra o muro de uma casa, destruindo o muro dessa casa. Ele praticou uma conduta típica. A conduta típica aqui é típica de crime de dano, do artigo 163 do Código Penal. Mas não há dúvida que essa conduta é lícita. É lícita, porque nós temos um estado de necessidade aqui.
E aí não é crime. Justificante ou exculpante? Justificante, porque o bem sacrificado, patrimônio, tem importância jurídica menor do que o bem jurídico vida. E nesse caso, o estado de necessidade foi de terceiro, foi o da criança. Se deram conta? Esse foi o da criança. Dependendo do caso, talvez tenha que pagar os prejuízos do proprietário da casa e depois entrar com uma ação de regresso contra os pais da criança para ressarcir, conforme o Código Civil, certo? Então, muito cuidado em relação a isso. Lá pelo artigo 900 e pouco do Código Civil fala sobre isso. 929, 930. Ok? Então, pode ser direito próprio de terceiro. E agora, o quarto requisito. Letra D. Eu vou botar aqui ela, ó, porque eu quero usar esse espaço depois. Ausência de dever legal de enfrentar o perigo. Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Isso que eu estou falando para vocês está lá no artigo 24, no parágrafo 1º do Código Penal. Artigo 24, parágrafo 1º. Vem comigo. Vamos nele. Está aqui. Olha o parágrafo 1º bem claro. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, por exemplo, pessoal, que o bombeiro não pode falar assim, ó. Ah, não, eu não vou entrar lá, tá pegando fogo. Isso é um exemplo. Certo? Essas pessoas têm que suportar o perigo inerente à sua função. Agora, é claro que isso é um requisito que tem que ser analisado com muito bom senso. Primeira coisa, vamos organizar as ideias, tá? Por que quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade? Porque assim fica em harmonia com a figura dos garantes, né? Se eu pegar o artigo 13, de novo, no parágrafo 2º, que fala da relevância na omissão, vocês vão ver que lá diz a letra A, que o dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. E a letra B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Vocês viram? Então não teria sentido, seria incongruente, seria incompatível ter a previsão dos garantes obrigando essas pessoas por lei a agir, por uma relação contratual a agir, e depois o estado de necessidade permitir que as pessoas com dever legal possam alegar estado de necessidade e, por exemplo, se omitir sacrificando um bem jurídico. Se deram conta? Então não tem sentido. Por isso, o artigo 24 traz o parágrafo 1º. Agora, como eu falei, é necessário que exista bastante bom senso aqui. Como assim bom senso? Pessoal, como eu já disse em outro momento, tem que se analisar as chamadas causas de inexigibilidade de conduta diversa.
certo? Por exemplo, não pode se exigir de um salva-vidas salvar um banhista de um tsunami. Nesse caso, o fato é típico, se ele sacrificar, é ilícito, porque não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de evitar o perigo, mas ele não será culpável, porque vai se perguntar para o Estado, o que tu exigiria de mim? O Estado não tem o que dizer. E aí o fato seria típico, ilícito, mas o indivíduo não seria culpável. Vocês imaginem o salva-vidas, tá? Está lá na beira do mar vendo as pessoas tomando banho e ele percebe 3 pessoas se afogando. Ele vai, nada, salva a primeira, traz para a areia, 6 salva. Vai de novo, não pode perder tempo. Vai, nada, resgata a segunda pessoa, traz para a areia, 6 salva. Quando ele está indo resgatar a terceira, ele sente cãibras. Ele sente cãibras e percebe que não vai conseguir voltar com essa pessoa. Ou volta ele, ou morre os 2. Ele chega para a pessoa e diz, olha, eu não tenho uma boa notícia para te dar. Tchau. Vira as costas e volta. E aí? Ele sacrificou uma vida alheia para preservar a sua? Sim. Seria claramente um estado de necessidade justificante, porque os bens jurídicos são iguais. Só que, como diz aquele famoso comentarista esportivo, a regra é clara. O artigo 24, parágrafo 1º diz que quem tem o dever legal de enfrentar o perigo é garantidor, logo tem que agir, não pode alegar estado de necessidade. Mas era exigível um comportamento diferente desse salva-vidas? Não. Então, ele não será culpável. Será uma excludente não de ilicitude, mas uma excludente de culpabilidade. Viram que bacana? E assim, meus amigos, fecha-se os requisitos objetivos do fato da situação de necessidade. Temos que falar agora sobre o fato necessitado. Trazemos para cá. Fato necessitado. Letra A. São só 2. A e B. Impossibilidade da fuga, certo? Ou seja, inevitabilidade do perigo. Inevitabilidade do perigo. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer uma coisa muito simples. Isso quer dizer que se tiver a possibilidade de evitar sacrificar o bem jurídico, tu não pode sacrificar. Se tu sacrificar, não é estado de necessidade. Por exemplo, está vindo um cão na tua direção, que vai te atacar. Tu pode pular o portão e tu tá livre do perigo, mas tu decide atirar no animal. Não é estado de necessidade, porque tu tinha a possibilidade da fuga. O estado de necessidade, na situação do fato necessitado, certo? Tu não tem como fugir do perigo. Se tu puder fugir, não é estado de necessidade. Ou tu foge, certo? E tá tudo ok, ou tu sacrifica e responde por aquilo. Por isso que se diz que o estado de necessidade tem caráter subsidiário. É por essa razão, né? Somente quando nada pode ser feito
nada pode ser feito, é que a gente vai falar então em estado de necessidade. Cuidem disso, lembrem disso. É o melhor que eu posso dizer para vocês. Lembrem disso que eu estou falando agora. E, por fim, nós temos ainda a proporcionalidade, letra B. O que é a proporcionalidade? Proporcionalidade, amigos, nada mais é do que razoabilidade. Razoabilidade. Ou seja, resume-se a uma análise do caso concreto. O juiz vai analisar no caso concreto a circunstância para saber, amigos, se, porventura, aquele bem tem um valor maior, menor, porque assim, tirando casos muito gritantes, que é quando tu compara a vida, outras situações, no caso concreto, pode demandar uma situação específica. Então o juiz vai analisar, é razoável o sacrifício? É. O estado de necessidade se configura. Não é razoável? Responde, a condenação se impõe. Certo? Agora, se é razoável e preencher os requisitos, é importante lembrar que o estado de necessidade, ele é um direito subjetivo do réu. Sendo um direito subjetivo do réu, o juiz não tem escolha, o juiz tem que aplicar o estado de necessidade e tem que automaticamente absolver. Certo? Alguém vai dizer, mas como, professor, qual é a base que o juiz toma para saber se é razoável? Nosso amigo, homem médio. O homem médio é o parâmetro, porque nós ainda estamos numa fase da teoria do crime que se trabalha com fato. Fato típico, fato ilícito, certo? O homem médio vai ser o parâmetro. E assim são os requisitos objetivos. Eles não são, amigos, alternativos. Todos eles são, cuidem isso, tá? Todos eles são requisitos cumulativos, é E. Assim como o subjetivo aqui é E também. Por que subjetivo? Porque a gente não encontra esse requisito na lei. A gente não encontra na lei, mas ele tem que prevalecer. Ele tem que existir, certo? Tem que prevalecer, tem que existir. E qual é? Vamos botar aqui em azul, ó. Ciência de estar agindo em estado de necessidade. Ou seja, tem que saber que está agindo diante essa excludente de licitude. Saber que está agindo diante de um estado de necessidade. Professor, como assim? Eu não entendi. Vamos pegar um exemplo, tá? Vamos imaginar que isso aqui é um bote, tá? Isso aqui é um bote. Suponhamos que dentro do bote está o Tício e está o Caio. Ok? Suponhamos, amigos, que eles brigam, ocorre uma discussão. Em virtude dessa discussão, Tício mata o Caio e toca na água.
Depois se descobre que esse bote estava furado e só tinha um colete salva-vidas. Vejam, existia o perigo atual, não foi provocado pelo Tício. Isso gera uma ameaça ao direito próprio, que é a vida dele. Ele não tinha o dever legal de enfrentar o perigo, não tinha como fugir, eles não estavam a 50 metros da margem e Tício era um excelente nadador. Não tinha como fugir e era razoável sacrificar o bem alheio. Tudo preencheu. Mas não pode ser, porque o que deu motivo foi a briga. O que motivou a morte foi outra coisa. O Tício aqui, ele tinha que saber, ter a ciência que ele estava agindo por uma situação justificante, que justificaria o seu comportamento. Então cuidem isso, esse requisito muito cai em prova. Eu estou martelando nele para que vocês não esqueçam. O agente, para configurar o estado de necessidade, ele tem que saber que está agindo diante de uma excludente. Certinho? Nesse caso, saber que está agindo em estado de necessidade. Vencemos o item número 5. Vamos apagar aqui, então, meus desenhos fabulosos. Eu sempre tive muita facilidade em escrever. Sempre gostei de escrever. Fui muito exigido na época de escola em caligrafia, quinta série. Mas, em compensação, para desenhar, nunca. Mas olha, não tem jeito. Chega a ser irreconhecível os meus desenhos. Até tenho criatividade, mas eu vou dizer para vocês, me falta total coordenação. Vamos lá. Item número 6. Mais uma vez, mais uma falha minha. É ridículo, é uma besteira. Apenas a cor. Mas gosto de seguir a cartilha. Causa de diminuição de pena, amigos. Certo? Causa de diminuição de pena. O que nós temos que saber disso? Primeiro, primeira coisa. Não há exclusão do crime. Como é que eu sei? Eu sei que não há exclusão do crime porque o enunciado aqui do nosso item fala em causa de diminuição de pena. Tem previsão legal? Tem previsão legal. Artigo 24, parágrafo 2º do Código Penal, certo? Se fala em pena, estamos falando de condenação. Essa pessoa foi condenada. E no Brasil, as pessoas são condenadas por infração penal. Seja contravenção ou seja crime. Certo? Seja contravenção, seja crime. Tá aí. Então, cuidem, meus amigos, em relação a isso.
certo? Bom, não há exclusão do crime, então não serve de excludente. Não vale para todas as espécies de estado de necessidade. Por quê? Porque o estado de necessidade justificante, ele exclui o crime. Ele é uma excludente de ilicitude, né? O fato é típico, porém lícito. Logo, aqui, meus amigos, ocorre somente nos casos de estado de necessidade exculpante, que é aquele em que o bem ou interesse, o bem é maior, né? O bem o quê? Sacrificado, maior do que o bem preservado. O bem sacrificado é maior do que o bem preservado. Certo? Vamos cuidar isso aqui então? Nesse caso vai haver então o que? Uma pena diminuída. Diminuída de quanto, pessoal? Tem que saber de cor. Redução 1 a 2/3. Como é uma redução fracionada e é uma causa de diminuição de pena, isso ocorre na terceira fase da dosimetria. O juiz vai fixar a pena base entre o mínimo e o máximo, vai verificar a presença ou não de agravantes e atenuantes, e depois ele vai, então, aplicar as causas de aumento e diminuição de pena, como vocês estão vendo aqui. Certinho, pessoal? Então, vamos tomar cuidado com esse detalhe que eu acabei colocando aqui, tá? Se liguem nisso, muita atenção, pelo grau de importância que tem. Ok? Bom, prezados, mais um cuidado aqui, tá? É importante que vocês cuidem no que diz respeito à inexigibilidade de conduta diversa. Por exemplo, vamos supor que a mãe leva o filho numa festinha de aniversário, tá? A mãe levou o filho numa festinha de aniversário. Lá pelas 5 da tarde ela está indo buscar o filho e vê que a casa onde o filho está pegando fogo. Ela olha para a janela e tem 4 crianças que é só puxar que ela salva, mas nenhuma delas é seu filho. Desesperado, o que ela faz? Ela entra na casa, deixa as crianças lá, entra na casa, pega o seu filho e salva ele. Esse estado de necessidade é exculpante, porque o Estado não tolera que tu sacrifique 4 vidas em prol de uma. Mas era exigível dessa mãe outro comportamento? Não. Então, nesse caso, eu não vou ter uma diminuição de pena de 1 a 2/3. Não. Essa mãe vai ser absolvida pela inexigibilidade de conduta diversa. Por que motivo? Por que razão? Porque o Estado não podia exigir outra coisa dela. Quem é mãe sabe. O fato para essa mãe será atípico, ilícito, mas ela não será culpável. Faltará para ela, então, culpabilidade. Certo? Tranquilinho? Muito bem. Vencido o item 6, vamos agora para o item número 7. Vocês acham que não ia ter? Ah, mas é claro que tem. O que será que é o item 7?
O item 7, meus amiguinhos, são as espécies de estado de necessidade. Espécies de estado de necessidade, tá? Ao todo, pessoal, a gente trabalha com classificações. Nós vamos ter A, B, C e D. A, B, C e D. Vamos botar aqui assim, então, ó. Letra A. Letra A. Quanto ao bem sacrificado. Letra B. Letra B. Quanto à titularidade do bem jurídico preservado. Letra C. A letra C é quanto à origem da situação de perigo. E letra D, quanto ao aspecto subjetivo do agente. Tá aqui. Quanto ao bem sacrificado, meus amigos, vocês já conhecem a classificação, mas eu vou botar aqui. Quanto ao bem jurídico sacrificado, pode ser um estado de necessidade justificante e o estado de necessidade exculpante. Lembrando que o justificante, quando o bem ou interesse sacrificado for igual ou menor que o bem ou interesse preservado, sempre exclui o crime pela ilicitude. Não é crime porque o fato é típico e lícito. Já o estado de necessidade exculpante, o bem ou interesse sacrificado é sempre maior, certo? Maior. Então, ele não, ou ele vai ser uma redução de pena, mas ele vai gerar condenação. O fato é típico, ilícito e culpável, a não ser que caracterize inexigibilidade de conduta diversa, analisando o caso concreto. Dessa forma, o fato seria típico, ilícito, mas não seria um indivíduo culpável, ok? Vocês também conhecem essa segunda classificação aqui. O estado de necessidade pode ser próprio e o estado de necessidade pode ser de terceiro. Próprio ou de terceiro. Aí é que tá, pessoal. O que vocês têm que cuidar aqui?
O que vocês precisam entender? No estado de necessidade próprio, tá? Tu preserva o teu próprio bem jurídico. O exemplo da tábua da salvação. Tício mata o Caio para ficar com um único colete. Estado de necessidade próprio. Estado de necessidade de terceiro, quando tu preserva, tu sacrifica bem jurídico alheio para preservar o de terceiro, não o teu. Lembram? Virou toda a direção, bateu no muro da casa para proteger a criança. Ok? Ah, precisa ser parentes, conhecidos? Não, a lei não exige. E assim, esses dois eu sei que vocês já conheciam. Agora, esses dois aqui, esse eu já falei em outro momento, mas esse aqui vai ser novidade agora. Quanto à origem da situação de perigo, o estado de necessidade pode ser agressivo e o estado de necessidade pode ser defensivo. Agressivo ou defensivo. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte, pessoal. No estado de necessidade agressivo, tá? Tu vai sacrificar um bem jurídico de alguém que não deu, alguém que não foi o responsável pelo perigo. Aqui. Não foi responsável pelo perigo. Cuidem isso. Então, por exemplo, no momento que eu virei toda a direção do carro e fui para cima daquele muro, certo? Eu acabei sacrificando o bem daquele que não foi o responsável. O responsável foi a criança. Isso é um estado de necessidade agressivo. Certo? Já o estado de necessidade defensivo, o sacrifício é contra o responsável pelo perigo. Então, se eu ajo em estado de necessidade atacando o cão feroz, eu me defendi aqui, certo? Sacrificando esse bem jurídico, esse é defensivo. Aqui está ele. A diferença na teoria é essa, na prática, o Código Civil, em alguns casos, vai exigir reparação do dano, ação de regresso, mas isso para nós aqui não interessa. Ok? E por fim, quanto ao aspecto subjetivo do agente. Aspecto subjetivo do agente. Aqui, pessoal, o estado de necessidade pode ser real ou putativo. O estado de necessidade real é aquele que realmente existe. O perigo atual, ou para a jurisprudência atual ou iminente, existem. Certo? Cuidem isso. Cuidem isso que é bastante importante. Ok? Agora. É uma excludente de ilicitude, quando justificante e tudo mais. O putativo só está na cabeça do indivíduo. Então eu posso botar aqui, ó, imaginário. Imaginário. Querem um exemplo? Vamos botar um exemplo. Aqui está o bote. Tício e Caio estão no bote.
o bote fura, só tem um colete. Tício mata o Caio e toca na água. O que o Tício não sabia é que num cantinho aqui escondido tinha outro colete. Ou seja, o Tício supôs uma situação de fato que se existisse, tornaria a ação legítima. Então, o estado de necessidade real, ele está no artigo 24 do Código Penal. O estado de necessidade putativo, ele está no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Aí está. E assim, a gente vence também, amigos, certo? Aqui, as espécies do estado de necessidade. Vencido também o item número 7. Vamos sair dele agora. Nessa nossa caminhada, nesse nosso trajeto. Número 8. Estado de necessidade recíproco. A pergunta é se é possível ter estado de necessidade recíproco. Ficou muito fácil depois de tanto exemplo que eu dei para vocês. A resposta é, obviamente, sim. Sem problema nenhum ter estado de necessidade recíproco. O que é estado de necessidade recíproco? É quando duas pessoas em igualdade de condições buscam sacrificar o bem jurídico para preservar o seu. A maioria dos exemplos que eu dei foi isso. O exemplo do bote, Tício e Caio brigam, disputam pelo colete. É um exemplo de estado de necessidade recíproco. Não é apenas um agindo contra o outro, é os dois lutando por aquilo ali. Certo? A tábua da salvação, que é o exemplo mais tradicional. Existe um livro que se chama A Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, onde eles se reúnem e contam histórias. Um deles conta que tiveram que ficar à deriva e chegou uma hora que acabou o mantimento e eles tinham que começar a se alimentar um dos outros. Chegou uma hora que tiveram que tirar na sorte e o capitão do navio perdeu. Ele foi para cima de um deles para lutar pela vida e acabou sendo morto para servir de alimento. E isso é um estado de necessidade recíproco. Quem estuda direito deve ter lido já aquele livro que era da capa amarelinha, O Caso dos Exploradores de Caverna. Mesma coisa, típico caso de estado de necessidade recíproco, certo? É quando sempre nós temos várias pessoas em luta, em pé de igualdade, buscando preservar o seu bem jurídico. Lembrando, todas elas de forma legítima pelo direito. Se tiver uma que está agindo de forma injusta, aí nós vamos ter ilegítima defesa, não estado de necessidade. Foi o item 8. Vamos para o item 9. Pessoal, o item 9 versa sobre casos específicos, tá?
casos específicos que são estado de necessidade, mas não estão, assim, exemplos soltos da doutrina. São casos específicos que a gente vai encontrar na parte especial do Código Penal. Por exemplo, artigo 128, inciso 1, artigo 146, parágrafo 3º, artigo 150, parágrafo 3º, artigos, já que são próximos, 151, 153, 154 do Código Penal. Todos eles que vocês estão vendo aqui, prezados, são casos específicos previstos na parte especial do Código. Vamos dar uma olhadinha neles? Vem comigo. O primeiro, artigo 128, inciso 1. Vamos ver o que diz. Está aqui. O 128 que diz: não se pune o aborto praticado por médico, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Pessoal, vocês vão ver depois em crimes contra a pessoa, que embora fale ali do médico, e quando é o médico, tranquilo, mas qualquer do povo também pode fazer isso. Qualquer pessoa pode praticar um aborto na gestante para salvar a sua vida, até porque vai estar o quê? Sacrificando a vida do feto para preservar a vida da mãe. É o que nós chamamos de estado de necessidade de terceiro. É o estado de necessidade de terceiro. É um exemplo clássico, é um exemplo claro. Certo? Está aqui, 128, inciso 1. O outro exemplo é o 146, parágrafo 3º. Vamos nele. É o constrangimento ilegal. Primeiro, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Aí tem o parágrafo 3º que diz: não se compreendem na disposição desse artigo, ou seja, não é crime a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Sacrifica-se, por exemplo, a integridade física ou a vontade livre do indivíduo para preservar a sua vida. É um estado de necessidade. 2, a coação exercida para impedir o suicídio. Sacrifica-se a sua autonomia para preservar a sua vida. Está aqui. O outro é o 150. 150, amigos, é o crime, o tipo penal de violação de domicílio. O que diz lá? Entrar ou permanecer clandestino ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Crime. Mas aí a gente vai para o terceiro, parágrafo 3º. Não constitui crime excludente de ilicitude. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. Inciso 2. A qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está ali praticado ou na iminência de o ser, ou então durante o dia,
com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência. Certo? Mais um exemplo. 151. Devassar correspondência. 153. Divulgar segredo. 154. Violação de segredo profissional. O 151, só para dar o exemplo, pessoal. O 151, só quero ver se está previsto aqui. Bom, enfim, mesmo que não esteja, violar a carta é crime, é um fato típico, ok? Violar uma carta é crime, é fato típico, não sabe. Mas violar a carta porque é o único meio de provar a inocência de um crime. Sacrifica a violação de correspondência para preservar a sua liberdade. Isso também é um exemplo, ok? Vencido o item 9, vamos para o item número 10. Comunicabilidade. Item 10, comunicabilidade. Pessoal, um pouquinho de cuidado aqui. O que eu quero saber nesse item? Eu quero saber se o estado de necessidade se comunica a corréus, quando tem mais de um réu. Exemplo. A e B são condenados. Certo? A e B são condenados. O A recorre. O B não recorre. Certo? O recurso vai ao tribunal. E o tribunal absolve A, alegando estado de necessidade. Aqui está, alegando estado de necessidade. A pergunta é se essa decisão vai atingir B que não recorreu. A resposta é sim. Se comunica. Mesmo que o B não tenha recorrido, ele vai ser absolvido também. Por quê? Porque o estado de necessidade tem natureza objetiva. Certo? Óbvio que eu estou falando aqui em concurso de pessoas. Ou seja, eles responderam pelo mesmo crime, foram processados e julgados pelo mesmo fato criminoso. Um ficou satisfeito, o outro recorreu. Quem não recorreu vai ter também aproveitado aqui. Certo? Então, nós sempre vamos ter aqui a recorribilidade. Antepenúltimo item.
Crimes permanentes e habituais. Eu quero saber aqui, aliás, eu quero explicar para vocês se é cabível o estado de necessidade nessas situações. Mas, primeiro, a gente tem que lembrar o que são crimes permanentes. Crimes permanentes, meus amigos, são aqueles cuja consumação se prolonga no tempo. Por exemplo, cárcere privado. Enquanto a pessoa está sequestrada, privada do seu direito de ir e vir, nós vamos estar falando de um crime que está se consumando, certo? Posse de drogas, ter drogas em depósito. Enquanto a droga está em depósito, o crime está se consumando, certo? Extorsão mediante sequestro. Enquanto a vítima está no cativeiro, o crime está se consumando. Agora, o que são crimes habituais? Crimes habituais são aqueles que, para se consumar, tem que ser praticado mais de uma vez. Por exemplo, manter casa de prostituição. O verbo é manter. Se é manter, tu tem que fazer mais de uma vez. Uma vez só não é crime. Então, no primeiro dia, não vai haver crime. A partir do segundo, o crime já ocorre. É cabível estado de necessidade nesses crimes? Resposta é: cuidado. Regra geral. Exceção. Regra geral, exceção. Regra geral, não. Não tem cabimento estado de necessidade porque é um crime permanente, tu tem força de fazer cessar a qualquer momento, né? Ou um crime habitual. Exceção é o artigo, olhem aqui, 282 do Código Penal e para o STJ, jurisprudência. Vamos ver o que é o 282? Venham comigo. Está aqui. É um crime habitual, exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites. Vejam que o verbo é exercer. Se o verbo é exercer, tem que ser praticado mais de uma vez. Ninguém exerce algo uma vez só. É um crime habitual. Uma vez só não é crime, mais de uma vez é crime consumado. Só que a jurisprudência entendeu um caso de exercício ilegal da arte dentária em uma região muito pobre, calamitosa, que não tinha dentista. E um sujeito praticou por alguns dias essa conduta. Então entendeu-se aqui como um caso de estado de necessidade. Sacrificou o bem jurídico desse capítulo que é... Deixa eu subir aqui. Que é periclitação, crimes contra a saúde pública, né? Então sacrificou a saúde pública em prol da saúde daquela pessoa. Foi um caso permitido, o caso do 282, certo? Vencido também. Penúltimo item, item número 12. Item número 12.
Estado de necessidade e aberratio ictus. Alguém vai dizer, professor, o que é isso, aberratio ictus? Bom, quem disser isso não está estudando, certo? Direito penal é uma sequência, tem que estudar sempre, rever a matéria. Cuidado, aberratio ictus, vamos lembrar, é o conhecido erro na execução. É o erro na execução. O indivíduo, por erro na pontaria, na execução, atinge pessoa adversa. Certo? Bom, pessoal, é cabível, meus amigos, estado de necessidade com erro na execução? Resposta é sim. Cabe. Vocês, se já dominaram bem o estado de necessidade, devem até imaginar. Imaginem, por exemplo, certo? Por exemplo, um indivíduo que vai querer pegar um barco em uma inundação. Ele quer pegar um barco que tem uma pessoa, quer matar aquela pessoa para pegar o barco, dá o tiro, mas erra o tiro e acerta um terceiro. Certo? Não leve em consideração quem ele atingiu. Leve em consideração quem ele queria atingir. E ele queria atingir uma pessoa, sacrificar a vida dessa pessoa para proteger a sua. Isso é um estado de necessidade. Certo? E houve o aberratio ictus aqui, o erro na execução. Algo impede? Nada impede. Ok? Muito bem. E para fechar o Instituto do Estado de Necessidade, item número 13. Estado de necessidade e dificuldades econômicas. Estado de necessidade e dificuldades econômicas. Senhores, pode alegar, a pessoa com dificuldade econômica pode alegar estado de necessidade? Não. Não. Pode alegar que está com dificuldade, por maior que seja? Não. Não pode. O STJ já se manifestou nesse sentido. Seria um aval imenso, já pensou? Certo? Se a pessoa está num caráter paupérrimo economicamente, ela tem duas escolhas. Primeira, ou ela se conforma com essa situação, não tem outra forma, ou então ela exerce alguma atividade elaborativa lícita para sair dessa situação. Mas o estado de necessidade não é. A exceção é o chamado furto famélico. Nesse caso, amigos, existe um risco à vida se não houver alimentação disponível. Se não houver alimentação, o indivíduo vai morrer. Se isso ficar demonstrado no caso concreto, o estado de necessidade se impõe, porque tu está sacrificando o patrimônio alheio para preservar a vida. Certo? Pegaram? Fico feliz, porque assim nós vencemos o estado de necessidade. Agora é a hora de dar uma boa descansada, tomar aquele cafezinho, aquele chazinho, e voltamos na próxima aula para falar
da segunda excludente legal de licitude, a legítima defesa. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.